Bom dia, Hare Krishna! Estamos aqui com a nossa leitura do Śrīmad Bhagavatam pela ISKCON Rio de Janeiro. Vamos seguir aí com a nossa leitura do canto 3, capítulo 3, ok? Vamos só cantar um pouquinho antes de iniciar de fato a leitura dos versos. Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Deixa eu dar um bom dia aqui a Dinesh Kumar e também a Vishaka, que não é senão a Vrajagopi. Pessoal, se quiser comentar aí para eu poder... Voltou, tivemos um problema aqui com a transmissão, mas voltou. E aí o que eu estava dizendo é que se a galera não comenta, eu não consigo ver quem está aí, ok? Mas então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura do capítulo 3, do canto 3. Hoje são os versos 11, 12 e 13, tá bom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou cantar os meus mantras em reverência aos mestres antecessores, é o meu mestre espiritual antes da leitura, tá? Porque nós vamos fazendo pausas nessa leitura. Om Agyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandra Mukaswami Tinamne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamne Vanchakaupa Talubhya Chakri Pasindubhe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Sérgio Azevedo, bom dia. Hare Krishna. Bom, então vamos lá. Para quem não está acompanhando a leitura do Srimad Bhagavata aqui pela ISKCON Rio, nós estamos num capítulo 3, intitulado Os Passatempos do Senhor Fora de Vrindavana. E nesse capítulo, Uddhava está contando para Vidura, né? Vidura se encontra com Uddhava na sua peregrinação, e Uddhava então está contando para Vidura sobre os passatempos de Krishna, tá? Então, esses versos, principalmente no início desse capítulo, né? Eles estão só citando vários passatempos que são melhor descritos, melhor contados lá no canto 10, tá bom? Mas então aqui Uddhava está só citando para Vidura alguns passatempos. Então, no verso 11 diz o seguinte: Shambaram Dvividambanam Muram Bauvala Evacha Anyanscha Dantavakradin Avadikans. Bauvala, Evacha, como também, Anyan, outros, Cha, também, Dantavakra Adin, como Dantavakra e outros, Avadit, matou, Kancha, e muitos outros, Gatayat, fez com que fossem mortos. Então a tradução diz o seguinte: reis como Shambhara, Dvivida, Bana, Mura, Bauvala e muitos outros demônios, tais como Dantavakra, alguns ele matou pessoalmente, e outros ele fez com que fossem mortos por outros, como Sri Baladeva e etc. Então, esse verso, apesar de não ter comentários de Prabhupada, né, esse é o verso seguinte, eu queria só comentar um pouquinho, né, porque aqui o verso ele está dizendo que Krishna, ele mata pessoalmente alguns demônios e reis não virtuosos, né, reis demoníacos, e outros são mortos por outros, né, por outras pessoas que não o próprio Krishna, como Baladeva, né, e etc. Então, Krishna, ele vem, né, ele sai do mundo espiritual e ele é dito que ele vem para matar os demônios, né? A gente tem lá no verso 8 do capítulo 4 da Gita, o famoso verso em que ele diz Vinashaya Duskritam. Então, ele vem para, além de outras coisas, aniquilar, Vinashaya, aniquilar Duskritam, que são os descrentes, os ateus, os demoníacos, né? As pessoas não virtuosas. Então, ele vem mesmo para matar os demônios. Porém, Krishna, ele pode fazer isso, ele se manifesta sob suas diferentes potências. Então, ele pode fazer isso ele mesmo, pessoalmente, ou através de suas potências, né? Então, por exemplo, Balarama, que é também a suprema personalidade de Deus, né? E não é, mas Balarama, ele é a expansão pessoal imediata de Krishna. Então, Balarama, ele é a primeira expansão de Krishna, é a sua potência interna, é ele mesmo, né? E não é ao mesmo tempo. A Atintya Bheda Bheda Tattva, como Sri Chaitanya Mahaprabhu nos explicou, né? Também está dentro desse tópico filosófico de que é e não é. Inclusive, eu morei no Ashram Vrajabhumi, não sei se vocês conhecem, em Teresópolis, tem as deidades, suas onipotências, Sri Krishna Balarama. E eles são bem assim no meio, né? Bem esplendorosos. E as pessoas perguntavam assim, quem é Deus ali, né? E aí dava vontade de falar, os dois. Mas se a gente fala isso, as pessoas, né, ficam confusas e não entendem. Então, claro, a fonte de tudo é Krishna, que está à esquerda de Balarama, né? É Krishna, que é Shama Sundara, que é o negro. Mas à sua direita, que é o seu irmão Balarama, também é Krishna. Balarama também é chamado nas escrituras como a suprema personalidade de Deus, né? Mas é a suprema personalidade de Deus através de sua manifestação interna pessoal imediata. A primeira expansão de Krishna é Balarama, né? Então Krishna, ele cumpre esse propósito de matar os demônios também através de suas potências, né?
Então ele mesmo, o Balarama, ou mesmo seus associados, né? Por exemplo, Bhima e Arjuna, que são dois Pandavas, né? Guerreiros que matam vários demônios também para Krishna, são ali os seus associados pessoais. Então Krishna ele também vai cumprir essa função Vinashaya Duskritam através de suas várias manifestações, de suas diferentes potências, né? Então, por exemplo, esse verso aqui, ele cita vários reis e demônios, né? Shambhara, Dvivida, Bana, Mura, Bálvala, Dantavakra, todos eles são descritos no canto 10. E, por exemplo, esse Dvivida é um gorila que é morto pelo Senhor Balarama, né? Então, vários desses, assim, metade é morto pelo Senhor Krishna, outra metade pelo Senhor Balarama, e também tem aqueles que são mortos por Bhima, por Arjuna, por exemplo, na batalha de Kurukshetra, né? Então, é sempre Krishna que está agindo, tá? É sempre Krishna. Não importa se foi Balarama, se foi Arjuna, é sempre Krishna que está agindo. Porém, ele age através de suas expansões, de suas potências, ou através de seus devotos puros, né? Das divas, ok? E um outro ponto que a gente pode tratar aqui também, que na verdade foi assunto do verso de ontem, o verso 10, o verso passado, é que Krishna, ele também age através de seus devotos para lhes dar a misericórdia. Não sei se vocês assistiram a aula de ontem, né? Mas Prabhupada, no comentário, ele fala sobre isso, né? Como que Krishna, ele deixa que Arjuna seja o grande glorioso da batalha de Kurukshetra e ele fica ali, né, sendo o quadrigário. Então, Krishna, ele também age através de seus devotos para lhes dar a misericórdia, né, para que eles sejam os gloriosos, ok? Bom dia, Prabhu Haridarshana, Hare Krishna, reverências. Bom, então vamos para o verso... Só vou ler o verso de ontem, né, já que eu citei. Kalayavana, o rei de Magadha e Shalva, atacaram a cidade de Mathura. Mas quando a cidade foi cercada por seus soldados, o Senhor deixou de matá-los pessoalmente, apenas com o intuito de demonstrar o poder de seus próprios homens. Né? Então, às vezes, ele quer demonstrar o poder de seu séquito também, né? De seu exército, de seus devotos. Ou ele deixa também Balarama curtir um pouquinho, né, a luta. Bom, então vamos para o verso 12. Atate Bratriputranam Pakshayopatitam Nripam Chachalabu Kurukshetram Yesham Apatatam Balai. Ata, depois disso, teus Bratriputranam, 2 sobrinhos, Pakshayoho, de ambos os lados, Patitam, mortos, Nripam, reis, Chachala, tremia, Bur, a terra, Kurukshetram, a batalha de Kurukshetra, Yesham, de quem? Apatatam, atravessando Balaihi pela força. A tradução diz o seguinte: então, ó Vidura, o Senhor fez com que todos os reis, tanto os inimigos quanto os do lado de teus sobrinhos guerreiros, fossem mortos na batalha de Kurukshetra. Todos esses reis eram tão soberbos e fortes que a terra parecia tremer quando eles atravessavam o campo de batalha. Então, falando em luta, né, chegamos a um verso aqui em que Uddhava está falando para Vidura sobre a batalha de Kurukshetra, né? Porque Vidura, ele sai um pouquinho antes, né, em peregrinação da batalha. E a batalha, quando ocorre, ele está em peregrinação, né? Ele não vê nada. E aí, quando ele encontra Uddhava, ela já aconteceu e ele pergunta para Uddhava, né? Então, Uddhava está falando aqui para ele que, pela vontade do Senhor, né, o Senhor fez com que todos os reis fossem, tanto os inimigos quanto os amigos, né? Ou seja, tanto do lado dos Kurus quanto do lado dos Pandavas, todos fossem mortos na batalha de Kurukshetra. Então, o resultado da batalha de Kurukshetra é que, exceto os Pandavas,
os 5 Pândavas, né? Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, excetuando esses 5, todos foram mortos. Então, pessoas muito virtuosas, inclusive do lado dos Pândavas, né? Como o rei Virat, como os filhos de Draupadi, né? Com os 5 Pândavas, como Abhimanyu, que é o grande guerreiro aí, filho de Subhadra com Arjuna, né? Então todos esses também foram mortos, né? Isso é interessante porque a batalha, ela sempre traz miséria e tristeza, né? Não é que, acho que a guerra, ela mostra isso, né? Não é que porque a gente tinha um lado que era virtuoso e um lado que era demoníaco, né? Que nós teríamos assim um lado, apesar de vencedor, super feliz, né? E o outro lado super triste, né? Então a guerra, ela mostra isso. Talvez Krishna tenha mostrado isso pra gente, né? Essa guerra de Kurukshetra, essa batalha, era uma batalha dhármica. Era uma batalha para restabelecer o Dharma no mundo, para restabelecer a justiça, os princípios religiosos na Terra, né? E, não era uma batalha com o intuito de trazer alegria para os Pândavas, de trazer felicidade, para que Draupadi, seus filhos e os seus maridos, os Pândavas, vivessem felizes para sempre. Não, uma guerra, ela sempre traz miséria, sempre traz morte, tanto que Arjuna, no início da Bhagavad Gita, ele se confunde, né? Ele cai assim com paixão e começa a argumentar com Krishna sobre tudo de consequência negativa que a guerra vai ter para todos, né? Porque de fato todos os homens iriam morrer, as mulheres iriam ficar desamparadas, os filhos órfãos e etc. Então, não é que a guerra ia trazer, né, assim, alegria para o lado dos Pândavas, não. A guerra sempre traz miséria, sofrimento, morte, e ela também trouxe sofrimento para o lado dos Pândavas, né? Imagina a dor de Draupadi quando seus 5 filhos são mortos, né? A dor de Subhadra quando seu filho também Abhimanyu é morto, a dor dos Pândavas que perdem seus amigos, seus tios, enfim. A guerra, ela sempre vai trazer sofrimento, tá? Independente de qual lado vença. Então, o Uddhava está falando para Vidura, o Senhor fez com que todos, tanto os inimigos quanto os do lado dos seus sobrinhos guerreiros, fossem mortos na batalha de Kurukshetra, né? Agora, uma coisa é certa, tudo isso foi feito pela vontade do Senhor, pela vontade de Krishna. E aí, os planos de Deus, um ponto agora aqui, né? Os planos de Deus, eles nunca devem ser questionados. A gente poderia questionar com a nossa mente ainda muito ignorante, ainda muito iludida, né? Presa à dualidade e a percepções românticas. A gente poderia questionar, né, Krishna, sobre, poxa, por que os filhos de Draupadi morrem? Por que Abhimanyu morre? Né? Por que Bhishma, Dronacharya, pessoas tão virtuosas, pessoas que iam ajudar no novo ciclo aí da humanidade, são aniquilados também nessa batalha, né? Por que eles tinham que morrer? Por que tantas injustiças foram cometidas? A gente pode entrar nessa viagem, né? Cheio de mosquito aqui, gente, desculpa. A gente pode entrar nessa viagem, né? Mas Krishna sabe o que ele está fazendo, né? Os planos de Deus nunca podem ser questionados. O que nos resta é aceitar, né? Não necessariamente entender, né? Mas, por exemplo, se a gente está falando da nossa vida particular agora, obrigada. Se a gente está falando da nossa vida particular agora, né? O que a gente pode fazer é não necessariamente entender, mas aceitar mesmo, né? O presente, o que está acontecendo no presente, entender que tudo que Krishna faz é bom e deixar que o futuro, Krishna sabe o que está fazendo, né? Então a gente não pode ficar questionando, né, os planos de Deus,
Imagina, a suprema personalidade de Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, está no coração de todos, é a fonte de todas as causas, é a causa de todas as causas. Ele sabe o que está fazendo, né? Então, é ignorância nossa ficar questionando, né? Ah, mas deveria, mas essa guerra... Não, Krishna está tudo sob o comando de Krishna, tudo pela vontade dele, e ele sabe o que está fazendo. Tudo que ele está fazendo é o melhor para todos nós, ok? Vamos então para o último verso de hoje, o verso 13. Sakarna dushasana salbalanam kumantra pakena hata shriyayusham Suyodanansa nuchara shayanam Banoro urviyanananda pashyam. Saha, ele, o Senhor. Karna, Dushasana, Salbalanam, Salbala. O mantra Pakyana, pela complicação do conselho ruim. Hata Shriya, privado da fortuna. Ayusham, duração de vida. Suyodanam, Duryodhana. Sa-anucharam, com seguidores. Shayanam, deitados. Bhagnam, quebradas. Urum, coxas. Urvyam, muito poderoso. Não. Nananda, teve prazer. Pashyam, vendo assim. A tradução diz o seguinte: Duryodhana foi privado de sua fortuna e duração de vida por causa da complicação do mau conselho dado por Karna, Dushasana e Salbala. Quando ele caiu ao solo com seus seguidores, suas coxas quebradas, apesar de ele ser poderoso, o Senhor não ficou feliz de ver a cena. Então, só antes de ler o comentário de Prabhupada, aqui nós estamos falando de Duryodhana, né? Que é o cabeça aí do lado oposto aos Pandavas, primo dos Pandavas, né? O filho mais velho de Dhritarashtra. Então, aqui está dizendo que ele foi privado de sua fortuna e duração de vida por causa da complicação do mau conselho dado por Karna, que era assim o melhor amigo de Duryodhana, alguém que o protegia, que na verdade era filho de Kunti também, irmão dos Pandavas, mas não sabia. Então Karna, que era uma pessoa muito rancorosa, né, que sofreu algumas humilhações na infância e depois também na fase adulta, enfim, por ser um filho de um cocheiro, e aí ele ficou uma pessoa muito rancorosa, querendo um desejo muito grande de vingança, né? Então Karna, né, Duryodhana é aconselhado por ele, por Dushasana, que é o segundo filho mais velho, né, depois de Duryodhana. O segundo filho de Dhritarashtra, dos 100, é Dushasana. E Dushasana é um homem muito cruel. Ele não tem nenhum escrúpulo. Ele tem menos escrúpulos que Duryodhana. Por exemplo, no jogo de dados, né, quando Duryodhana faz aquela cena de humilhar e violentar Draupadi, né, de tirar o sari dela, ele pede para Dushasana, né? E é dito, apesar de ter algumas controvérsias, né? É dito no Mahabharata que Dushasana arrasta Draupadi pelo cabelo, sem nenhum escrúpulo, né? E depois vai arrancando o sari dela, que enfim, ele não consegue, mas Dushasana é esse homem cruel, sem escrúpulos nenhum, que faz isso a mando de Duryodhana, né? Então, Duryodhana estava sendo aconselhado por Karna, que era um homem rancoroso, vingativo, apesar de ser um filho de Kunti, né? Mas ele tinha esse rancor no coração dele. Dushasana, que era um homem naturalmente cruel e sem escrúpulos. E também aqui está dizendo Salbala. Salbala aqui é, na verdade, Shakuni, né? Está sendo chamado de Salbala porque ele é filho de Subala, que é o pai de Gandhari, né, esposa de Dhritarashtra. Então aqui é Shakuni, é o tio de Dhritarashtra. Então ele é o maior conselheiro, é a pessoa ali, é a cobrinha maior ali na história toda, é Shakuni, né, que está o tempo todo ali mal aconselhando Duryodhana para ele conseguir ter o reino, né. E Shakuni também é uma pessoa que
tem um desejo de vingança, tem um rancor dentro do seu coração, né? Porque ele passou por uma humilhação também, né? Ele teve a sua perna quebrada quando era mais novo e, enfim, ele tinha, por um passatempo, uma situação com Bhishma, ele tinha um desejo de vingança também muito grande por Bhishma, né? Então vejam, são pessoas que têm esse desejo de vingança, esse rancor, que estão aconselhando Duryodhana, né? Prabhuharidarshana está perguntando, Karna queria se vingar de quem? Karna tem um desejo de vingança por Draupadi, né? Porque no Swayamvara de Draupadi, Karna é impedido por ela, porque ela queria que fosse Arjuna, né? E todos sabiam, todos tinham a noção que Karna, na verdade, ele era um arqueiro melhor do que Arjuna. E todos falaram, olha, se Karna participar do Swayamvara, da competição, ele pode ganhar. E todo mundo queria, né, todo mundo, Draupadi, Drupada, Krishna, queriam que Arjuna fosse o esposo de Draupadi, né? Mas Karna estava na competição e era um excelente arqueiro, até melhor do que Arjuna. Então, ela humilha Karna, né, na hora que ele vai atirar a flecha, né, na hora que ele vai participar, ela fala que não poderia, que ele, por ser filho de um cocheiro, por ser um Shudra, não poderia participar do Swayamvara, somente Kshatriyas, né? Então, ele é extremamente humilhado, né? Ele não pode participar assim na frente de todo mundo, e ele fica com esse desejo de vingança de Draupadi. E esse desejo de vingança, ele é associado ao desejo de proteger Duryodhana, né, que vai até o final da vida dele, porque é Duryodhana nesse momento que debate com Draupadi, né, e defende Karna. É a única pessoa que levanta para defender Karna e argumentar assim que não é porque ele é um filho de cocheiro que ele não pode ter assim as qualidades de um Kshatriya, né? Porque não é pelo nascimento, enfim, Duryodhana faz bons argumentos para defender Karna, né? Então, desde então, Karna promete dentro do seu coração para si mesmo e também para Duryodhana que vai protegê-lo até o fim da vida, né? Mas o que eu estava querendo dizer é que Duryodhana, então, ele está sendo aconselhado. Bom, Duryodhana também não é flor que se cheire, né? Mas Duryodhana, ele está sendo aconselhado por pessoas rancorosas, com desejo de vingança, pessoas que estão com seu coração muito sujo, né? Então, devido a ter aceitado o mau conselho de pessoas assim, é que ele vai aqui terminar a sua vida antes da hora, né? Como diz aqui no verso, Bhima vai quebrar as suas coxas. É assim que ele abandona o corpo na batalha de Kurukshetra, né? Mas vamos ler então os significados de Prabhupada. A queda de Duryodhana, o filho líder de Dhritarashtra, não foi motivo de prazer para o Senhor. Embora ele estivesse do lado de Arjuna, e embora fosse ele quem aconselhara a Bhima a quebrar as coxas de Duryodhana durante a luta. Ai, Krishna. O Senhor se vê na obrigação de outorgar uma punição ao malfeitor, mas não se sente feliz por infligir tais punições, porque originalmente as entidades vivas são suas partes integrantes. Ele é mais severo que o raio para o malfeitor e mais suave que a rosa para o fiel. O malfeitor é desencaminhado pelas más companhias e por maus conselhos, o que é contra os princípios estabelecidos da ordem do Senhor, em consequência do que ele passa a ser passível de punição. O caminho mais garantido para a felicidade é viver sob os princípios formulados pelo Senhor e não desobedecer às suas leis estabelecidas, que são decretadas nos Vedas e nos Puranas para as entidades vivas esquecidas. Então, o primeiro ponto, né, que Prabhupada vai tratar aqui, e que fica muito forte nesse verso, é que Krishna, Deus, né, a suprema personalidade de Deus, ele é como um pai. Então, e da mesma forma como um pai, né, o Senhor, apesar de se ver na obrigação de punir
né, com o intuito de educar, ele não fica feliz com a punição. Ao ver o sofrimento do seu filho ali sendo punido, Krishna, ele não se alegra. É dito aqui que ele não sente prazer, que ele não fica feliz ao ver o seu devoto, né? Porque todos são devotos em última instância, ser punido. Então, Krishna é diferente das almas condicionadas. A gente não pode tentar entender Krishna baseado no nosso conceito condicionado, né? Então, as almas condicionadas, a gente sabe que é muito comum, a gente mesmo pode ver isso dentro da gente, é muito comum que quando você tem um inimigo e que essa pessoa ela é punida, né? A alma condicionada, ela tende a ter uma certa alegria, mesmo que talvez não externamente, não muito divulgado, mas ela sente um certo prazer ao ver que o seu inimigo ele está sendo punido, né? Aquela coisa, tá vendo, eu sabia, né? É isso mesmo, não sei o quê. Isso é uma característica da alma condicionada, que está presa nessa dualidade entre amigo e inimigo, né? Krishna, ele não tem inimigos, são todos devotos. Então, por mais que ele precise punir para dar o exemplo, para educar, enfim, para a coisa não piorar, né, para a própria pessoa, ele não se sente feliz de forma alguma em ver ali mesmo os maiores demônios sendo punidos, ok? Além disso, o Prabhupada também diz aqui que todas as entidades vivas são partes integrantes de Krishna. Então, como ele poderia ficar feliz, né, em ver o sofrimento de algo que faz parte dele mesmo, né? Então, seria o que a gente chama de masoquismo, né? Krishna não é masoquista. Então, não faz sentido, a gente não pode pensar de forma alguma que Krishna está se alegrando ou ficando feliz em ver seus devotos sendo punidos, ok? E por último, Prabhupada vai trazer um ponto aqui, né, sobre a desobediência. Eu adoro esse tópico. Ai, quase caí. Eu adoro esse tópico, o tópico da desobediência, né? Deve ser porque eu sou muito desobediente. Então, um tópico que Prabhupada termina aqui esse significado, é que o sofrimento, ele é consequência da desobediência aos princípios formulados pelo Senhor, né? Então, não é também que Deus é um super punidor, né? Uma pessoa que vai ficar ali nos punindo pelos nossos erros. Não. Naturalmente, nós vamos sofrer, e aí nesse sentido, sermos punidos, no momento em que a gente desobedece às leis divinas, desobedece os princípios formulados por Deus, né? Então, isso é natural. A gente pode dar vários exemplos simples, né, do dia a dia, de crianças, de presos, enfim. Mas, por exemplo, se a gente pensar no nosso caso, né, nos princípios reguladores, Prabhupada nos deixou alguns princípios reguladores da liberdade, né? A Gita fala em princípios reguladores da liberdade. Então, esses princípios, quando eles são desobedecidos, naturalmente a pessoa sofre. Então, não é que ela não é que ela está sendo punida, poxa, meu karma. Muitas pessoas logo pensam assim, pô, meu karma, estou sendo punido, não tem jeito, faz parte do meu karma. Não, às vezes você só está sofrendo porque você está desobedecendo às leis divinas, né? A partir do momento que você segue os princípios, que você segue as leis, você não sofre, né? Vamos ver aqui um comentário do Prabhu Haridarshana. Krishna não precisa de um programa terapêutico de 12 passos como nós. É verdade. Na verdade, eu não entendi muito bem, Prabhu, se o senhor quiser explicar melhor, porque eu já falei de vários pontos, né? Qual ponto exatamente o senhor está falando aí? Mas Krishna com certeza não precisa de nada disso, né? A gente não pode olhar Krishna tendo nós, as almas condicionadas, como referência, né? Senão a gente nunca vai entender Krishna. Então, era esse ponto, né? Assim, o sofrimento, ele nada mais é do que a consequência da desobediência. Isso é muito importante, né? Duryodhana,
ele foi muito desobediente e, como diz nesse verso, ele ouviu as pessoas erradas, ele ouviu o conselho de pessoas não virtuosas, né? Isso fez com que ele sofresse. Na verdade, mesmo antes da sua morte, Duryodhana sofre a vida toda, né? As pessoas que estão cheias de cobiça, inveja, rancor, desejo de vingança, elas estão sofrendo o tempo todo, né? Essas pessoas não têm paz, é muita ansiedade. Então, todo esse sofrimento, ele só vem porque nós estamos nos associando com as pessoas erradas e também desobedecendo os princípios, as leis divinas, ok? Ellen Lucas está respondendo algumas coisas aqui com alguns links, e aí eu não sei do que se trata, tá bom? Pessoal, mas então eu acho que é isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário ou alguma pergunta, acho que falamos bastante aqui sobre esses 3 versos, tá? Enquanto o pessoal de repente escreve alguma pergunta ou comentário, eu vou reler então os versos de hoje, versos 11, 12 e 13 do capítulo 3. Reis como Shambhara, Dvivida, Bana, Mura, Bálvala e muitos outros demônios, tais como Dantavakra, alguns ele matou pessoalmente e outros ele fez com que fossem mortos por outros, como Shri Baladeva e etc. Então, ó Vidura, o Senhor fez com que todos os reis, tanto os inimigos quanto os do lado de teus sobrinhos guerreiros, fossem mortos na batalha de Kurukshetra. Todos esses reis eram tão soberbos e fortes que a terra parecia tremer quando eles atravessavam o campo de batalha. Duryodhana foi privado de sua fortuna e duração de vida por causa da complicação do mau conselho dado por Karna, do Shasana e Salbala. Quando ele caiu ao solo com os seus seguidores, suas coxas quebradas, apesar de ele ser poderoso, o Senhor não ficou feliz de ver a cena, ok? Temos uma pergunta do grande Marcelo Magalhães. Pergunta: qual o principal recurso que o devoto tem para conseguir entender melhor todos os misteriosos desígnios divinos de Krishna? É dito também, Marcelo, que nós nunca vamos entender Krishna. É dito isso, né? Que isso é impossível. Nós nunca vamos entender, com toda a sua plenitude Krishna, porque não é possível para nós, né, ainda condicionados com esse nosso cérebro tão pequeno, entender algo que é tão transcendental e tão grandioso, da qual fazemos parte como a suprema personalidade de Deus, né? Então é dito também que a gente precisa aceitar isso, que nunca vamos entender completamente Krishna. Então a gente pode partir do princípio de que a gente não vai chegar lá em sua totalidade, né? Inclusive tem alguns tópicos que a gente precisa, não só esse, mas que a gente precisa aceitar que não vamos compreender mesmo. Por exemplo, o famoso tópico como que a alma caiu, né? Se no mundo espiritual todos são puros, como que a alma, e nunca caem, depois que você chega lá, como que a alma caiu, veio parar no mundo material, né? Apesar de terem várias explicações e a gente poder, eu mesma tenho a minha, assim, o meu jeito de compreender esse tópico, mas é um tópico que é um exemplo, né, de que a gente nunca realmente vai ter certeza e vai compreender e ok, né? Assim como entender mesmo a suprema personalidade de Deus, né? Então, qual o principal recurso que o devoto tem para conseguir entender melhor todos os misteriosos desígnios divinos de Krishna? Talvez o caminho não seja entender melhor, né? Talvez o caminho seja confiar mais, porque a rendição, ela tem relação com isso, né? Quando você se rende mesmo, se rende totalmente a Krishna, você não quer entender por que que ele está fazendo isso na sua vida, você não quer entender Krishna assim, assado. Claro, é dito que nós temos que conhecê-lo, né?
Lila Rupa Guna, Lila Guna Rupa não. Então seu nome, suas qualidades, suas características, enfim, sua forma. Mas, apesar da gente precisar conhecê-lo, a gente não precisa entender, como você disse aí, todos os misteriosos desígnios divinos de Krishna, né? Então a gente pode simplesmente aceitar. Eu acho que isso tem relação com a rendição, né? Quando você se rende, você confia tanto que você já nem quer entender mais, né? Você simplesmente confia que o que ele está fazendo é o melhor e aí você não tem essa necessidade de entender, ok? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta, mas acho que é isso. Então, um bom dia a todos. Estou vendo aqui pelas carinhas que eu conheço, Prabhu Harinati, reverências, Hare Krishna, Sundarang Devidasi também aí, estou vendo ali também Marcelo, Haridarshana e Vraja Gopi. Aos demais também que estão aí, que eu não estou vendo a foto, muito obrigada pela audiência, um bom dia a todos e todas as glórias a Srila Prabhupada. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um darsha para vocês das deidades. Deixa eu virar aqui, as deidades estão tão bonitas hoje, né, Prabhu? Muito. Estamos aqui, ó, com o Prabhu. Hare Krishna. Ih, esqueci o nome. Shamarupa ou Thales? Thales, Shamarupa, filho de Lalita Gopi. E aqui, olha, um darsha das deidades para vocês aí. Um bônus hoje, hein, na aula de hoje. Seu Jagannatha, o Lakshmi, que bonita, Sudarshana Chakra, Subhadra, sempre lindíssima, Balarama. Ó, não é porque fui eu que vesti não, hein? Mas tão lindos. Nityananda, Senhor Giridhari aqui, todo mundo de verdinho hoje. Gauranga! E aqui Tulasidev Maharani. Srila Prabhupada Ki Jai, Gaura Premanande, Hari Hari Bo.